Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma satisfação, uma alegria estar aqui mais uma quinta-feira, meditando nas palavras do nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Salvador, Deus Filho, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Messias, aquele que desceu, que deixou seu trono de glória, desceu do céu, encarnou, foi obediente até a morte e morte de cruz. E nos ensinou todo o propósito de Deus, toda a vontade de Deus, Ele nos revelou para a vida do ser humano que Deus Pai criou. E é uma satisfação meditar nas suas palavras todas as quintas-feiras aqui com os irmãos, porque as suas palavras são a verdade. Somente Deus pode nos revelar a verdade. O ser humano descobre uma coisa hoje, outra coisa amanhã, já descobriu outras coisas no passado, coisas que o ser humano tinha descoberto e descobriu e tinha como verdade absoluta, logo em seguida descobriu outra informação e percebeu que aquilo não estava correto. O conhecimento do ser humano vai mudando, porque ele não conhece todas as coisas. E o que ele acha que é verdade hoje, ele sabe que não será amanhã. Mas com as Escrituras Sagradas é diferente, porque elas foram reveladas pelo Criador, por aquele que é todo-poderoso, aquele que é eterno, que conhece todas as coisas. Então aquilo que ele nos revelou, todo o conselho de Deus é digno de toda confiança, como está escrito, e pode firmar os nossos pés no caminho da vida. É nessas palavras que nós temos meditado aqui em todas as quintas-feiras, pela graça de Deus, pela oportunidade que Deus nos tem dado. E nós fizemos uma interrupção, estávamos meditando no Evangelho de Mateus, e muitas vezes indo ali em outros versículos dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que registram muitos fatos, os mesmos fatos sob óticas diferentes, sob testemunhas diferentes, a partir de testemunhas diferentes, mas o mesmo fato. E nós então fizemos um intervalo num ponto em que Jesus ele ensinou como se opera a salvação do homem, a razão pela qual ele veio. E ele falou ali do novo nascimento e colocou ali uma condição. E nós podemos abordar aqui que a salvação ela é de graça, ela é pela graça, ela é um dom, uma dádiva de Deus. Não é pago pelo homem, não há troca, não há esforço que o homem possa fazer, não há trabalho que o homem possa fazer para salvar a si mesmo, mas ele recebe isso como um dom gratuito de Deus. Mas o fato da salvação ser gratuita não significa que ela é incondicional, não significa que não tem condições. E nós vimos aqui que há uma condição. Há algumas condições. A primeira delas que Jesus já coloca é: tem que renunciar a si mesmo, tem que negar a si mesmo, tem que negar seus próprios desejos e submeter integralmente a vida à vontade de Deus. Tem que amar a vontade de Deus, tem que desejar a vontade de Deus, desejar praticá-la, fazê-la. O Senhor coloca isso muito claramente em Lucas capítulo 14. A partir lá do versículo 33, Jesus vai falar, olha, qualquer um que não renuncie, que não abra mão, que não esteja disposto a renunciar a tudo quanto possui,
E ali ele não está falando só de bens materiais, ele inclusive cita antes relações de parentesco, esposa, filhos, pai, mãe. E ali ele coloca, olha, para ser meu discípulo, é necessário que tudo isso seja colocado submetido à vontade de Deus, à vontade de Jesus. Esse renunciar que ele coloca ali, em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 33, ele está dizendo, você vai renunciar ao teu jeito de se relacionar. Com relação a tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você sabe, você vai deixar de administrar todas essas relações, tudo isso do teu jeito, para passar a fazer tudo isso como um servo de Deus, segundo a vontade de Deus. Ele não está dizendo ali que para ser discípulo dele tem que deixar esposa, deixar marido, deixar filhos, deixar pai, deixar mãe, deixar as propriedades que tem, deixar os cargos que tem. Ele não está dizendo que isso é necessário. Ele está dizendo que não será mais conforme a vontade do homem, mas tudo conforme a vontade de Deus. E ele diz, se não for dessa forma, não tem como ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. E foi nesse ponto, então, que o Senhor nos orientou a fazer um intervalo. Na sequência, então, do Palavras do Mestre, e iniciarmos uma série de mensagens que nós denominamos A Vida com Deus. Já tivemos uma primeira mensagem. A primeira mensagem no nosso último encontro foi sobre o plano da criação de Deus. E entendendo o plano da criação de Deus, entendendo que Deus criou tudo, e criou os anjos, e criou os homens, com o objetivo de ter um povo para si, um povo formado por criaturas conscientes, morais e com livre-arbítrio, e que a partir dessa consciência, dessa moral e desse livre-arbítrio, escolhessem voluntariamente amar a Deus, desfrutar da sua presença, desejar sua presença, desejar obedecê-lo acima da própria vontade. Esse é o plano que as Escrituras nos apresentam. De Gênesis a Apocalipse, é esse plano que as Sagradas Escrituras nos revelam. E quando conhecemos esse plano, muitas dúvidas são respondidas. Nós começamos a entender a consequência da desobediência, porque uma vez que o homem desobedeceu, entrou o pecado no mundo. E aí então agora entendemos por que Jesus fala de dois caminhos. Porque o homem nasce inclinado por conta dessa concupiscência a fazer a própria vontade, e ele não consegue fazer a vontade de Deus com o próprio esforço. E por quê? A partir da entrada do pecado do mundo, da desobediência, do rejeitar fazer a vontade do Criador para fazer a própria vontade, por que então que surgem dois caminhos? Por que Jesus então ele fala das duas portas, dos dois caminhos? A porta larga, a porta estreita, o caminho largo, o caminho estreito. Exatamente porque a vida está em realizar o propósito para o qual o ser humano foi criado. Isso é o que as Escrituras nos apresentam como vida. Viver é realizar o propósito de Deus. É submeter toda a vontade à vontade de Deus.
é servi-lo com alegria, obedecê-lo com alegria, buscar conhecer a sua vontade, se submeter a Ele com alegria e viver como família de Deus, como povo de Deus, com todas as bênçãos, a proteção do Altíssimo, toda a alegria, toda a paz, toda a justiça que deriva disso, da presença do Deus Santo. Isso é que as Escrituras nos apresentam como vida. E morte é exatamente não cumprir esse propósito. Foi aquele caminho que Caim escolheu. Ele escolheu desprezar a palavra de Deus, a vontade de Deus que Deus estava comunicando a ele. Ele desprezou, ele não quis obedecer, ele virou as costas e foi-se da presença de Deus. Aquele que não se submete à vontade de Deus em Cristo não tem vida, não anda no caminho da vida, mas está num caminho de morte, aonde todos os dias, toda a consequência da desobediência, do afastamento de Deus, estão nessa caminhada. É um caminho tortuoso, é um caminho sombrio, e todas as consequências desse distanciamento de Deus estão nesse caminho. É claro que nos tempos da igreja, que são os nossos tempos desde que Jesus esteve aqui no seu ministério, ressuscitou, morreu, foi crucificado, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, deixou sua igreja aqui, ele enviou o Consolador, enviou o Espírito Santo no seu lugar para ficar aqui com o seu povo de crentes. E a presença da igreja desde então nesse mundo, com o ministério consolador do Espírito Santo, com a graça que o Espírito Santo, esse ministério do Espírito Santo, dessa graça universal, atenua muito o sofrimento desse caminho daqueles que estão distantes, que estão em rebeldia. Essas consequências estão hoje atenuadas pela santificação promovida pela Igreja no mundo, pelo Espírito Santo no mundo. Mas não significa que de tudo aquilo que o homem faz, pensa, fala, não será cobrado. Haverá um dia para cobrar todas as coisas, exceto para aqueles que foram justificados. Para aqueles que, crendo nesse propósito e se submetendo a ele nesta vida, não entram mais em juízo, mas pela graça de Deus, pela transformação dia a dia, pela santificação, pela fidelidade e paciência, até o último dia dessa vida, passam daquilo que estava em morte para a vida. Vivem a vida proposta por Deus aqui. E por isso viverão com Deus eternamente. Vivem com Deus esta vida aqui, ainda em carne, e por isso viverão com Ele eternamente. Ao passo que aqueles que não viverem com Deus aqui, também não viverão com Ele eternamente. Então hoje nós vamos falar então sobre esses dois caminhos. Exatamente por conta da entrada do pecado no mundo, que nós já falamos no nosso primeiro encontro aqui nessa primeira mensagem dessa série, surgem então dois caminhos. Um caminho que o Senhor Jesus identificou em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13. Vamos ler juntos. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13. Se os irmãos depois puderem ler também a parte inicial, os irmãos vão entender o contexto.
Jesus está exatamente confrontando o homem que faz aquilo que deseja, que vive conforme aquilo que ele acha, conforme o que ele entende do universo. Ele vive conforme as suas próprias crenças. E ele começa a falar o seguinte: não vivam assim, vivam conforme a vontade de Deus. É o que ele está dizendo quando ele fala assim, a partir do versículo 1: Não julguem para que não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Ele fala aqui da questão do cisco no olho do irmão. Ele fala para não dar o que é sagrado aos cães, nem atirar pérolas aos porcos. Ele fala: peça e lhes serás dado, e lhes será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Ele começa a falar então de um viver segundo a vontade de Deus, com fé na provisão de Deus, com fé na justiça de Deus, na proteção de Deus. E é aí que chega então o versículo 13 e ele fala: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então aqui pela primeira vez, nós temos aqui o Senhor nos indicando porta estreita, caminho estreito, porta larga, caminho largo, e dizendo: olha, entrem pela estreita. E ele está dizendo isso exatamente porque, pelo distanciamento do homem de se submeter à vontade de Deus, toda vez que o homem vem se aproximando da mensagem, da pregação, da palavra, da verdade das Escrituras, isso vai mostrando o quanto ele tem que deixar a própria vontade e se submeter a Deus. E essa é a maior dificuldade do homem. É a maior dificuldade de todo ser humano. Ele quer conquistar, ele quer planejar, ele quer executar, ele quer no tempo dele, ele quer coisas que muitas vezes são injustas, mas ele deseja e ele não quer abrir mão disso. E a palavra de Deus está dizendo: não faça isso. Não é essa a vontade de Deus. E é aí que surge então essa dificuldade tão grande para o homem. E quando ele vai sendo confrontado pela palavra de Deus, ele vai vendo que aquele viver começa a ficar bem estreito. Mas quando ele entende que o caminho que ele está seguindo é caminho de morte, que não há bênção ali, e quando ele entende o que tem no caminho da vida, é aí que ele tem a oportunidade de ser alcançado, de atender esse chamado maravilhoso dessa graça de Deus em Jesus, da salvação, da restauração. O Senhor Jesus, ele disse o seguinte, ele falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Significando que o ser humano não tem vida sem Deus. Não tem vida sem a esperança do Messias. Não tem vida em si mesmo. Que a vida só existe em Deus e que em Deus ela é abundante. Não é uma vida miserável, sofrida, como muitos pensam. Quando o ser humano realmente se rende a Deus e nasce de novo, o Espírito Santo é colocado, habitando dentro do corpo dessa pessoa, e o amor de Deus é derramado no seu coração. Fazer a vontade de Deus passa a ser
algo extremamente satisfatório, prazeroso, desejado. E é exatamente não fazer a vontade de Deus que traz tristeza. Deus promove tudo isso e dá uma vida de paz, de alegria, de proteção, de provisão. Quando se entende que a vida só está em realizar todo o propósito para o qual o homem foi criado, e que o homem foi criado para livremente escolher amar a Deus, desejar a sua presença e desejar obedecê-lo, fica fácil de entendermos por que Jesus disse que quem não renunciar a tudo quanto tem não pode ser seu discípulo. Muitas pessoas, hoje, há uma pregação que parece apresentar Jesus como aquele que vai resolver partes da vida das pessoas, vai melhorar partes da vida das pessoas. A pessoa vai poder continuar sendo quem ela quer ser, fazendo o que ela quer fazer, mas naquilo que não está dando certo, Jesus vai fazer dar certo. Aquilo que não está prosperando, Ele vai fazer prosperar. Naquele ponto onde não há saúde nessa vida, Ele vai trazer saúde. Para essa pessoa poder mais amplamente fazer o que bem quer, e não a vontade de Deus. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, como vimos aqui. Porque isso não tem compatibilidade com o propósito da criação de Deus. Não tem como acreditar nessa interpretação por causa disso. Quando o homem e a mulher entendem o propósito para o qual foram criados, e entendem que só é feliz, só é verdadeiramente livre aquele que realiza o propósito para o qual foi criado, não consegue acreditar neste tipo de pregação. Agora, quem não sabe para qual propósito foi criado, acaba sendo iludido por todo esse tipo de desvio, de heresia. E muita gente ouve o Evangelho e aí faz uma série de questionamentos. Mas não sei, acho que não é assim, aqui deveria ser de outro jeito, aqui eu acho que é mais justo assim, acho que não tem que fazer isso, não é aquilo, essa parte aqui eu concordo com Jesus, essa parte aqui eu não acho que é assim, acho que aí agora alguém está interpretando errado. Isso é a forma do homem de não se submeter, de não renunciar à própria vontade para viver a vida de Cristo. O apóstolo Paulo deixou claro: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não existe como o homem caído andar com Deus, ser santificado, se ele não morrer para suas próprias vontades, para aquela vida que ele mesmo administrava como bem queria, e não submeter tudo a Cristo, a ponto de fazer toda a vontade de Deus. O que ele pensa, ele quer pensar de forma que agrade a Deus. O que ele fala, as palavras ele quer que sejam agradáveis a Deus. O que ele faz, o que ele pratica, ele quer que tenha a aprovação de Deus para agradá-lo. Essa é a única vida que existe na realidade. Todo o resto são elucubrações, são filosofias humanas. Muitas religiões e filosofias procuram dar uma resposta para como o ser humano pode ser feliz. Nenhuma delas é segura. São criações humanas. Só as Escrituras nos revelam a verdade. E segundo as Escrituras, a realidade é essa.
Nós somos criaturas criadas por um Deus único, verdadeiro e todo-poderoso, para sermos sua família, seu povo. E tudo o que Ele quer é que todos vivamos em santidade, na presença dEle. E com todas as bênçãos decorrentes disso. Eu pergunto para os irmãos, será que tem algum anjo no céu insatisfeito de viver na presença de Deus? E aqueles anjos que se rebelaram e caíram, estão com alguma vida? Estão tendo algo melhor do que tinham antes? As Escrituras não nos revelam que aqueles demônios que estavam lá no Gesareno, Gadareno, não me recordo agora o nome apropriado, acho que Gadareno, eles não chegam para Jesus e falam: Jesus, Filho do Altíssimo, vieste nos atormentar antes do tempo? Eles têm uma vida em paz? Será que eles têm alguma vida? Será que eles têm algum tipo de... Foi para melhor que eles saíram da presença do Altíssimo? Foi para condenação, foi para pior. Foi para treva, foi para morte. E os anjos que estão na presença de Deus? Será que eles estão insatisfeitos porque eles não acumulam riquezas materiais? Porque eles não administram grandes negócios? Será que eles têm algum desejo pelas coisas aqui da terra? De tudo que passa nas Escrituras, nós percebemos que não. Que a presença de Deus é o pão deles, é a satisfação, é a alegria, é a justiça, é a paz. E é exatamente a mesma coisa que Deus oferece para o ser humano, desde o início. A mesma coisa. Vivermos em santidade na presença de Deus. Paz, alegria, justiça. Jesus disse que no céu seremos semelhantes aos anjos, com corpos glorificados, vivendo como um povo espiritual. Um único povo, uma única família de Deus. Esse é o chamado que Deus fez para a humanidade em Cristo Jesus, desde as promessas pregadas lá, desde a queda lá no Éden. Que Deus vem pregando sobre essa salvação e vem colocando para o homem a possibilidade de alcançar essa salvação, esse novo nascimento, por essa submissão, por essa renúncia e esperança nessa salvação provida por Deus, que Ele realizou e consumou em Jesus, e que o Espírito Santo vem aplicando em todo o tempo e era da igreja. Dois caminhos. Um que se afasta da presença de Deus, que não se submete a Deus. Conforme Romanos capítulo 8, é um caminho que só cogita, só pensa nas coisas da vontade carnal, da vontade dos próprios desejos. Não tem tempo para pensar no que Deus quer, não tem espaço para agradar a Deus. Cada vez mais consumido por fazer a própria vontade
num viver que não tem espaço para Deus, não tem espaço para submissão. É o que está escrito lá. É o pendor da carne. E o apóstolo fala, só cogita disso. Vamos abrir aqui então em Romanos capítulo 8, que há uma... Esse é o caminho largo. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Tem coisas bem relevantes aqui. Em poucos versículos, diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja. Eu estou com a Nova Versão Internacional. Os irmãos que têm aí a Almeida Revista e Corrigida, a ARC, o texto está um pouquinho diferente nas palavras, mas o significado é o mesmo. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Então nós vimos aqui que quem entende, existem muitas pessoas que acreditam, que vão na igreja, que têm parentes crentes dentro de casa e acreditam que estão de alguma forma bem com Deus. De uma forma supersticiosa. Acham que não precisam congregar, ficar indo na igreja, orar. Que basta lembrar de Deus uma vez ou outra. E que tem com Deus um relacionamento, alguma coisa que no final Deus vai dar um jeito, e ao partir dessa vida Deus vai dar um jeito de salvar, porque Deus é bom, porque Deus é amoroso. Como nós vimos aqui das Escrituras, isso não é verdade. Não existe isso de Deus em uma parte da nossa vida. Ou toda a nossa vida está submetida a Ele e cumprimos o propósito para o qual fomos criados, ou qualquer parte da nossa vida que não esteja submetido a Deus, não permite que eu seja discípulo de Jesus. Portanto, não permita que eu tenha paz com Deus, tenha relacionamento íntimo com Deus, que eu ande com Deus, que eu seja parte do seu povo. Tem que renunciar a tudo quanto possui. Lucas capítulo 14, versículo 33 em diante. Por isso que não existe essa história de quero que Deus melhore parte da minha vida, a outra não. Ser parte da família de Deus é viver para Deus, como os anjos vivem para Deus. E sentir toda a alegria, paz e justiça decorrente dessa vida real, vida abundante. Uma satisfação que vem da presença de Deus, do seu Espírito Santo, confirmando, testificando com o nosso espírito que somos filhos dele, que estamos realizando o propósito para o qual ele nos criou. Diz assim, então, estamos aqui em Romanos capítulo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Isso aqui já mostra para nós em que caminho se está. Qualquer um que lê isso aqui já sabe. Se nós olharmos, se qualquer um analisar aqui, alguém que está me ouvindo aqui, olhar e pensar assim, poxa, como é que é a minha vida? Em toda ela eu estou preocupado em saber o que Deus quer que eu faça, fale ou pense em qualquer circunstância, estou preocupado em agradá-lo, eu sinto desejo de orar para conversar com Ele, porque eu sei que Ele disse que quer que eu ore, que Ele quer falar comigo, que Ele quer que eu fale com Ele. Essa é a vontade dEle. Para mim, isso ocupa o meu pensamento? Se isso ocupa o meu pensamento, eu estou no Espírito. Diz aqui, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, para o que o Espírito Santo deseja, para o que Deus deseja.
Mas se isso não passa pela minha cabeça, eu lembro de Deus só quando eu estou precisando de algo que Ele resolva para mim, um problema, uma enfermidade, um prejuízo, uma ruína, algo que eu preciso, eu não consigo resolver, eu preciso de um milagre. Se eu só lembro de Deus assim, então a minha mente está voltada para o que a carne deseja. E eu não estou no caminho estreito. Isso pode acontecer depois de alguém ter nascido. Se isso é assim, essa pessoa não nasceu de novo. Mas se nasceu de novo, pode acontecer que ela deixe de vigiar, que ela adormeça? Pode acontecer. Não vigiando na disciplina, na oração, pode acontecer que a pessoa desanime. Na luta da carne com o espírito, ela desanime. E ore menos. E comece a se distrair. A mente comece a se distrair, não se ocupar mais das coisas de Deus e comece a se distrair com programações de internet, com redes sociais, com Netflix, e não com Deus. Significa que não nasceu de novo? Quem nasceu de novo sabe que teve a experiência. E quem nasceu de novo sabe que se está se inclinando para isso, o tempo todo o Espírito Santo exorta. E quando o Espírito Santo exorta, essa pessoa que é nascida de novo, ela sente tristeza por ter perdido aquele tempo não dedicado a Deus. É diferente daquele que não nasceu de novo e não tem a menor preocupação se está agradando ou não a Deus. Isso é importante, que cada um tenha esse discernimento. Porque quem ainda não entrou pela porta estreita que nós falamos aqui, pelo caminho estreito, deve buscar se aproximar o máximo possível da pregação da palavra. Nos cultos, nas visitas que a igreja faz nos lares, nos discipulados, porque a fé vem pelo ouvir. E Deus é misericordioso. À medida que a pessoa se aproxima da pregação da palavra e começa a se interessar por ela, o Espírito Santo opera, diz que ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, e ele é como um martelo que esmiuça a rocha. Ele vai amolecendo o coração duro. Mas o contrário também é verdade. Aquele que ouve a pregação e despreza, evita ouvir a palavra, resiste à mensagem, ao chamado de Deus, resiste ao testemunho da igreja, resiste ao testemunho dos cristãos. Quando se deliberadamente se afasta, se nega, se afasta toda oportunidade, Deus chama, estende a mão e vira-se as costas. Como Caim fez, vira-se as costas, vira-se as costas, vira-se as costas. Há uma graça de Deus. Mas não significa que ela é ilimitada. As Escrituras dizem que por rejeitarem a Jesus e matá-lo, Deus trouxe endurecimento em parte aos judeus. Foi Deus que endureceu e depois eles rejeitaram Jesus? Não. Eles escolheram rejeitar a salvação de Deus e, por tanto rejeitá-la, Deus encurtou a ação dessa graça e o coração deles endureceu mais ainda. Aquele que está no caminho largo, tenha cuidado. Porque o novo nascimento é algo muito precioso, é sobrenatural e só Deus faz. E nós precisamos ter todo o respeito e zelo e busca pela presença de Deus. Busca da fé pela pregação, por ouvir a pregação da palavra. Porque quem muito resiste pode, num dado momento, Deus pode encurtar uma graça, Deus pode encurtar a operação dessa graça e pode vir endurecimento.
E aí fica mais difícil ainda entrar por essa porta, como Jesus disse. São muitos os que não acertam com ela. Porque ouvem e desprezam, ouvem o chamado e desprezam, ouvem o convite de Deus e desprezam. E já é difícil para o homem, com toda essa graça de Deus prévia, crer. Se vier endurecimento, então, fica mais distante de acertar essa porta. E sem essa porta não tem vida. Não tem vida. Prosseguindo aqui em Romanos, diz assim, mais características aqui. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Ele está falando aqui mentalidade no sentido de o que mais ocupa o nosso pensamento. A mentalidade da carne, o pensar muito de forma carnal, desprezando obedecer a Deus, é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Essa história de que pode-se viver de qualquer forma e no final Deus vai dar um jeito e vai levar para o céu, porque as pessoas aqui fizeram algumas coisas boas. A pessoa que tem uma mentalidade inclinada para a carne, ela também pode fazer coisas boas. Ela pode agradar filhos, pode agradar amigos, pode agradar até, pode socorrer até um estranho que está em necessidade. Mas isso não cumpre o propósito para o qual ela foi criada. O propósito para o qual ela foi criada foi glorificar a Deus e desfrutar da sua presença. Amar, desejar a vontade de Deus. E uma vez nascendo de novo, recebendo o Espírito Santo e o amor de Deus sendo derramado no coração, com esse amor amar o próximo. Essa é a vontade de Deus. Qualquer outro caminho não funciona. E no final, o que aparece aqui é esse caminhar com mentalidade, seguindo o próprio desejo, sem se submeter a Deus, isso é inimigo de Deus. Não se submete a Deus. E quem é dominado por esse viver nesse caminho, por essa existência e percurso nesse caminho, não pode agradar a Deus. Como alguém que não agrada a Deus vai viver no céu com Deus? Imagine Deus com o povo lá dele todo remido, os anjos que foram confirmados em santidade porque não participaram da rebelião, escolheram obedecer e submeter a Deus, todo o povo de salvos, de todos os tempos, desde antes de Noé, aqueles que escolheram se aproximar e submeter a Deus, porque nós já vimos que desde de Adão e Eva, Deus fala com o homem. Deus prometeu a salvação. Disse qual é a sua vontade. Disse que há salvação na esperança desse novo nascimento que é promovido por Deus desde que se submeta, se renuncia a tudo quanto tem para viver a vida para Deus, com Deus. Adão e Eva ouviram isso. Os filhos deles ouviram isso. Caim rejeitou. Sete foi pregador disso. Nós temos Noé. E de lá para cá, a palavra de Deus sempre foi testemunhada e proclamada. A vontade de Deus sempre esteve perante os homens, mesmo que eles se afastassem. Sempre esteve ali. E cada homem que já viveu, cada mulher que já viveu, teve a oportunidade, seja até mesmo pela proclamação da existência de Deus e da glória de Deus feita pela natureza, como está escrito também na carta aos Romanos.
que deveria levar cada homem a indagar, a perguntar, a querer se aproximar, não importando onde estivesse, a olhar para os céus e clamar pela presença de Deus, de se aproximar de Deus, e não de viver, e não de caminhar, existir numa caminhada de morte. Porque como o Senhor Jesus nos disse, nessa caminhada, o destino é morte, é separação eterna de Deus. Como o apóstolo Paulo nos ensina, essa caminhada é uma caminhada que não agrada a Deus. Muitos podem tentar enganar. Não, eu faço uma boa ação aqui, Deus gosta de mim, Deus está agradado de mim, eu espero outra coisa, eu vou numa outra coisa ali, eu carrego um objeto e por causa disso aqui alguém vai interceder por mim lá e no final vai dar tudo certo. Isso não é real, isso não está nas Escrituras. Isso não tem qualquer compatibilidade com o plano da criação. O que Deus quer é que vivamos para Ele desde já. E é hoje o dia da salvação. O homem ouve o Evangelho e tem a oportunidade, ele ouve a pregação e tem a oportunidade pela graça prévia que Deus já disponibiliza, do homem simplesmente se submeter àquilo. Aceitar aquela pregação, aceitar a vontade de Deus. E realmente entregar sua vida para viver para Ele. E desfrutar de todas as bênçãos aqui mesmo. Cura, paz, alegria, mesmo na dificuldade, provisão. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ali mesmo, em Lucas 14 que eu li, um pouquinho antes, do versículo 33, Jesus fala, quem de vocês, o filho pede ali um peixe, vai dar uma serpente, pede pão, vai dar uma pedra? Se vocês sendo maus dão boas coisas, imagina o Pai Celestial, ainda fala, o vosso Pai não vos dará coisas muito melhores? Deus quer abençoar e quer nos dar provisões maravilhosas, quer nos surpreender, nos alegrar. Vida abundante. É isso que Ele oferece num caminho estreito, onde a nossa vontade fica totalmente sujeita a dele. Vida abundante. Fora disso, uma vida que cumpre o propósito para o qual Ele nos criou. Fora disso, é morte. É inimizade com Deus. É distanciamento. Pode ser alcançado pela misericórdia de Deus, como já falei aqui. Um livramento, um escape, um alívio. Deus faz isso por bondade e misericórdia para com todos. Mas não significa que uma vida afastada, findados os dias aqui, ela entrando em juízo, ela terá que dar conta de toda a palavra frívola, bobagens ditas, palavra torpe, mentiras, insultos, práticas, maus pensamentos. E com certeza haverá condenação a uma eternidade fora da presença de Deus, porque a vida não se submeteu a Ele. Como foi dito aqui, não pode se submeter a Deus, nem é possível, na verdade não se submete, nem poderia se submeter. Se com esforço próprio, se não fosse por essa graça, por meio de Jesus Cristo. 2 caminhos. Caminho de morte, caminho de vida. É o que o Senhor nos apresenta e fala para nós. Por que haveris de morrer? Arrependam-se,
arrependam-se e vivam.